Davizinho, que Deus abençoe grandemente. Para quem não sabe, o casal, né, acabou de ter o seu neném. Está com quanto tempo agora? Um mês? 45 dias. 45 dias? Tá bonito. Tá parecido com a mãe, tá? Obrigado. Bastante que ela tem saúde. Cabeludinho, que bacana, né? Que gostoso. Queremos no finalzinho fazer uma oração com ele, com vocês. Tá bom? O motivo da nossa alegria também, o Rogério vai assumir daqui pra frente todos os hinos do trabalho de quarta-feira. Eu já até dei o meu livro de cântico, imprime outro para mim, viu, para usar no grupo de apoio, no culto doméstico. Esse aqui vai ficar para ele de presente, tá? Não vou pegar, não vou nem esticar a mão para ele mais, tá? Quero ver o Rogério. E se alguém quiser acompanhar o Rogério com outro instrumento, no piano, aqui está aberto para você trabalhar. Sabe tocar piano? Não. Pode aprender, pode? Se Deus quiser. Deus quiser. Então, está ali o piano esperando você aprender. A Jane acho que sabe tocar, não sabe, Jane? Não sabe? Não. De repente a gente pode fazer uma dupla aí, né? Rogério e Jane. Jane Erondi. Isso é do meu tempo. Jane Erondi. Lembra disso aí, gente? Quando eu falo Jane Erondi, a pessoa sabe o que é, eu já sei a idade da pessoa, hein? Por exemplo, Renata não sabe o que é Jane Erondi. Não conheço, não. Eldo, você ia falar Mato Grosso e Matias. Gente, é muito bom a gente ter essa possibilidade de estar juntos, estudar a palavra do Senhor Jesus. Semana passada eu tive uma semana muito boa no Congresso da Fiel. Pude ouvir, entre outros palestrantes, né, entre outros pregadores, o irmão Paul Washer, que eu sempre recomendo seus vídeos na internet. Paul Washer tem sido um dos grandes pregadores do nosso tempo. Ele não é um grande teólogo, dizer assim, o Paul Washer é um grande teólogo, como seria, por exemplo, John Piper. Mas Paul Washer tem uma pregação incisiva que estremece a gente, né? E ele pregou aqui no Mackenzie. Ainda não sei o conteúdo da mensagem do Mackenzie, mas eu já tive informações que foi muito boa. Então, se você tiver curiosidade, né, entra lá no site da Fiel. Não sei se já está liberada as 3 pregações que Paul Washer fez aqui no Brasil e todas as outras. Tive esse privilégio, né, de ficar tietando lá as pessoas, os importantes, né? Foi muito bom. E quero compartilhar com vocês mais logo algumas coisas que a gente viu lá e ouviu lá no congresso, tá bom? E a semana passada, então, não deu estudo bíblico. Quem veio semana passada? Sobre o que foi? Lembra? Veio, Caio? Sobre o que foi? Não veio? Foi sobre a Bíblia, pastor. Você eu lembro como se fosse hoje, aquela história, né? E aí, pastor, você foi no culto? Fui. Sobre o que o pastor falou? Sobre o pecado. E o que ele disse sobre o pecado? Ele disse que ele é contra. Lembra sobre o que foi, gente? Eu vou perguntar para o presbítero Cláudio e vou ter que falar para ele que vocês não lembraram sobre o que foi. Estou voltando a memória. Vai lá, vai lembrando. Memória tem que fazer funcionar a memória. Eu não tinha apagador há 2 semanas atrás. Hoje eu tenho 2. Esse aqui é o que fica na minha bolsinha mesmo. Esse aqui, será que a gente pegou de alguma pasta lá? Não, esse eu comprei pra você. Obrigado, Renato. Obrigado. Obrigado. Eu vou usando esse aqui por enquanto, porque eu gosto de coisa assim, velhinha, tá? Quê? Fábio, você não quer ficar de plantão hoje? Concordo com ele. Mas vocês, eu vou contar. Eu não lembraram o que foi o estudo da semana passada? Vou chamar o presbítero Cláudio para dar de novo. Foi sobre o poder transformador do Espírito Santo. O poder transformador do Espírito Santo. E aí, o que ele falou? As etapas da transformação na nossa vida. Ah, que legal. No texto de Efésios, né? Como a gente era antes. Muito bom, muito bom. Efésios capítulo 4. Desvestindo o velho homem. 2. Eras mortos e agora tem vida. Que bom, muito bom. Eu sou a favor de vocês se quiserem compartilhar, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com um texto de Apocalipse, que é um texto um pouco complicado. Na verdade não é o mais complicado, mas é um texto muito importante deste livro.
tá? Capítulo de número 12 de Apocalipse. Tá bom? Nós vamos pegar este capítulo e vamos fazer uma sequência do capítulo 12 e 13. Tá bom? Para a gente olhar, vamos separar uma sessão para a gente fazer aquele círculo, como eu sempre falo para vocês, aquele começo, meio e fim de Apocalipse, que ele sempre faz esses círculos, sempre de pontos de vista diferentes. Então hoje a gente vai estudar isso. E esse texto tem algumas curiosidades, eu escolhi ele por isso, tá bom? Antes, porém, nós vamos entregar ao Senhor uma palavra de oração e depois nós vamos cantar o hino de número 38 ao som do instrumento. Então o instrumentista pode tomar seu lugar, de lá não sai até a segunda ordem, certo? E vamos fazer uma oração. Jair, você pode orar por nós? Não precisa ele estar captando. Senhor, te damos graça, ó Pai de amor, por este momento maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor. No qual nós podemos, ó Pai, aprender mais da Sua palavra, aprender mais sobre Ti, Senhor Deus, e aplicar em nossas vidas, Senhor Deus. Sim, Senhor Deus. Que o Senhor faça desse estudo um alimento, ó Pai, para nossas vidas, Senhor Deus. Amém. E que traga, assim, uma transformação, Senhor Deus, a transformação de mente, Senhor Deus. E que isso, ó Pai, nós conseguimos, ó Pai, mostrar lá fora, falar lá fora, ser testemunha, ó Pai, de um Deus vivo, Senhor Deus, que amou tanto, tanto o ser humano, Senhor Deus, que deu o seu único filho. Te agradecemos, ó Pai, por tudo em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Cantemos hino 38. Vamos cantar aí para cantar com Will
Tá, ficou muito bom, Angélica. Muito bom. Para falar a verdade, ficou melhor que quando eu toco, viu? Acho que você está eleito tocador oficial. Instrumentista oficial. Tocador é lugar de trocar de roupa, né? Irmãos, presta atenção no que nós cantamos há pouco. Eis ao redor do trono milhares de milhares em refulgente luz. Com reverência adoram o grande Salvador. E depois ele faz um convite. Agora, o convite da última estrofe. Ó, vinde agora todos. Veja como o poeta, ou este cristão que compôs este hino, ou pelo menos esta poesia, a ideia que ele tem de que aquilo que eu observo na Bíblia, né, está aqui o trono e todos ali olhando para o trono, todos eles olhando para o Salvador, né? Ali naquela estrofe ele usa a palavra Salvador, de como eles em refulgente luz, eles têm a perspectiva de que o Salvador está no centro de tudo. E agora ele olha para quem está aqui na terra, nessa outra realidade aqui, e ele diz assim: agora vamos nós fazermos aquilo que é feito lá. Eu creio que esse é o espírito do livro de Apocalipse mesmo, que é o espírito de confiarmos nessa realidade, nessa meta-realidade. Nós não podemos ver, mas que já existe. E de como ela deve controlar a nossa vida aqui. Irmãos, nós temos de nos libertar dessa coisa que nos faz tão apegados aqui, como se a nossa única realidade que importasse fosse a realidade que nós vivemos do dia a dia. Ela é muito importante. Eu não quero que você vá para cá e fale: o pastor não quer que eu pense no meu dia a dia. Não, você vai pensar no seu dia a dia, mas com uma premissa diferente, de que ele não é determinado na esfera horizontal, mas vertical, do trono para a sua vida. Nós temos a ver com o trono de Cristo hoje, tanto quanto os próprios seres celestiais têm a ver com o trono de Cristo. Quando você vai para Apocalipse, que você percebe no capítulo de número 4, todos aqueles seres ao redor do trono, a mensagem que fica é que a nossa vida aqui gira tão em torno do trono quanto aqueles anciãos que colocaram as coroas ali. O problema nosso é a gente discernir isso para o dia a dia. Você conseguir trazer isso para o dia a dia. Aí alguns erros foram acontecendo ao longo dos séculos para os cristãos, que muitos cristãos acharam que a sua vida com Deus, ela gira em torno da igreja. Deixa eu explicar. A igreja é uma coisa muito importante. A igreja é uma coisa muito importante. Mas, como disse domingo o pastor Hélio, a igreja somos nós. E aí, muitas pessoas entraram na ideia de que essa instituição conhecida como igreja, aí eu falo instituição mesmo, a igreja apostólica católica romana, a igreja presbiteriana do Brasil, a igreja Assembleia de Deus, a igreja batista da Convenção Batista Brasileira, elas são apenas denominações, apenas maneiras de ver, faces da igreja de Cristo. O que eu quero que você veja é que essa instituição, ela não é o centro da nossa vida espiritual. O centro da nossa vida espiritual é o trono de Cristo. Isso aqui são recursos que Cristo usa para alimentar esta relação entre você e Cristo. Dá para entender isso? Ou eu estou causando dificuldade para você? Porque nós não podemos idolatrar a igreja. E é muito comum a gente idolatrar a igreja. Se não for na igreja presbiteriana da Vila Formosa, não posso servir a Deus. E daí, se eu não for na... Tudo bem, eu posso dizer assim, eu me sinto muito mais à vontade servindo a Deus na contexto da igreja presbiteriana de Vila Formosa. Mas eu não posso dizer que eu só posso servir a Deus nesse contexto. Não tem sentido. Nós precisamos de amadurecimento. E é um sinal de falta de maturidade
a gente não saber discernir o trono de Cristo do trono dos homens. Você tem que tomar muito cuidado. Porque nós vamos ver no capítulo de número 12 e 13 que talvez esta seja a brecha na qual muitas vezes nós podemos cair. É a de sermos enredados pela palavra dos homens e esquecer a palavra de Deus. Uma coisa importante: o que é que tem que sai do trono que governa todas as coisas? Vamos falar sobre isso. De que jeito Deus governa todas as coisas? Como é que vocês entendem isso? Quando eu faço essa pergunta, de que jeito Deus governa todas as coisas? Vou usar o apagador novo, porque o verde está proibido, né? Só de segunda. Só de segunda-feira, tá bom. Sempre tem alguém, né? Sempre tem. De que jeito Deus governa todas as coisas? Gente, vou usar o vermelhinho para ver se o vermelhinho está um pouquinho melhor. Dentro do apagador tem também. Gente, eu não tinha percebido. Aperte. Renata, para mim é presente de Natal isso aqui. Obrigado, Renata. Dia das Crianças. Dia das Crianças. Obrigado, arrumei um brinquedinho novo. Agora vou me divertir à vontade. De que jeito Deus governa o mundo a partir do trono? E aqui lembrando Cristo sentado no trono. De que jeito? Qual é o instrumento que ele usa, gente? Qual é o instrumento de Deus? Vamos voltar em Gênesis capítulo de número 1. Fala, Jane, você ameaçou falar. Fala. A palavra, Jane, é isso mesmo. Gênesis capítulo 1. Não existiam as coisas, existiam? O que existia antes da criação? O que existia antes da criação? Deus. Só Deus. Não é isso? Como é que ele cria todas as coisas? Pela palavra. Vamos pegar um exemplo? Verso de número 3. Quem lê? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Você percebeu que você não vai encontrar em Gênesis, no relato da criação, Deus fala assim: deixa eu ir lá fazer isso, deixa eu ir fazer a luz, deixa eu inventar a lâmpada. É sempre disse Deus. Não vou me demorar porque você já conhece. Disse Deus: haja luz, haja porção seca, você já sabe disso, né? Agora vai em Hebreus, capítulo de número 1, lá no Novo Testamento agora. Hebreus, capítulo de número 1. O verso de número 1. Deixa eu ver aqui. Verso de número 1 ao verso de número 3. Acho que aí você vai encontrar tudo que precisa. Vai lá. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Antes de você continuar, deixa eu interromper um pouquinho. Havendo Deus, o quê? Outrora? Falado. Olha como é importante a fala de Deus, como é importante a palavra que sai da boca de Deus. Ele falou pelos profetas de muitas maneiras, não é isso? Continua. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Notaram alguma coisa em comum aí? Nos últimos dias ele falou pelo Filho. Continua. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Gostei da ênfase. Pela palavra do seu poder. Continua. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Como é que ele sustenta todas as coisas? Qual é o instrumento? Palavra. Meus irmãos, nós às vezes achamos que a Bíblia é só um detalhe na nossa fé. Há muito crente que acha que a palavra de Deus é só um detalhe, que fé mesmo é ter ética. A gente confunde muito isso. Que ser uma pessoa crente é ter uma boa ética. É lógico, é uma consequência. Mas ser uma pessoa crente é ouvir e confiar na palavra de Deus.
A palavra de Deus, a palavra é o instrumento por meio do qual Ele governa, Ele estabelece o seu governo sobre tudo o que há. Você, sua vida aqui. Lá no trono, em Apocalipse, você vai ver, por exemplo, você sempre verá que do trono sai a ordem para as coisas acontecerem. Então, é que a gente não tem tempo para ir em muitos dos versos bíblicos que apontam para a importância da palavra. Hoje nós vamos ficar só determinados a olhar para esses versos. Eu espero que esses sejam suficientes para vocês perceberem a necessidade de entender a importância da palavra do Senhor. Vamos para o capítulo de número 2 de Apocalipse. 12. Capítulo 12 de Apocalipse. No capítulo de número 12, nós vamos começar os versos de 1 a 6, ok? Primeira divisão, versos 1 a 6. Vamos ler? Vamos ler? Cada um vai lendo um versículo, assim várias pessoas podem ler. Começando lá, Alexandre. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Muito bem, então nós temos, por enquanto aí, apareceu uma mulher grávida, ok? Lembra que eu falei sobre a regra de você não ficar primeiramente olhando para todos os símbolos? Ela tinha um diadema, o diadema tinha quantas estrelas? 12? É isso? Calma, vamos ver a personagem só que está aparecendo. Havia uma mulher grávida. Continue. Outra pessoa. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Peraí, que vocês foram mais rápido que eu aqui. Reger nações com cetro. Vamos pegar tudo que a gente tem aí até agora? Nós temos uma mulher grávida, nós temos um dragão que com a sua cauda ele arrasta estrelas do céu, né, uma terça parte das estrelas, joga elas para a terra, e nós temos o filho que nasce para a mulher, não é isso? Esse filho será perseguido pelo dragão. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o filho foi arrebatado até Deus, até o seu trono. E essa frase ela é muito importante. Esse versículo ele é muito importante, porque esse versículo identifica uma pessoa bíblica de forma muito clara. Por exemplo, abra aí no Salmo de número 2. Deixa marcar. Salmo de número 2. Embora nós vamos ter uma explicação rápida dessas figuras. Mas vamos lá. Salmo de número 2. Estou pegando o Salmo 2 como exemplo, mas há outros textos também sobre essa figura. Salmo 2, deixa eu abrir o meu aqui que eu te falo o verso. Salmo 2, verso de número 7 até o verso de número 9, só para ter sentido completo. Quem lê para a gente? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de ovelha. Então dá para você identificar que nós estamos falando de uma pessoa lá no Velho Testamento que vai reger as nações com cetro de ferro, não é isso? Não é isso? E nós estamos vendo lá em Apocalipse que o texto aponta para uma pessoa que regeria as nações com cetro de ferro, certo?
A minha pergunta é básica, né? Quem é essa pessoa que rege as nações com cetro de ferro? Jesus, o leão da tribo de Judá. Então nós estamos falando de uma mulher que está grávida. Já já a gente vai descobrir quem é essa mulher. Bom, vocês acham que já imaginam. Nós vamos falar de um dragão. Só falou dragão, a gente já mais ou menos identifica quem seja. E nós falamos de um filho que vai reger com cetro de ferro. E esse filho já identificamos, é Jesus. Pelos textos bíblicos, é ele quem rege as nações com cetro de ferro. Até porque o salmo messiânico, tu és meu filho, eu hoje te gerei, tá? Até fácil da gente ler lá isso, né? Muito bem. Vamos seguir no texto, só para a gente pegar uma explicação. Nós temos aqui, lá no verso de número 6, uma pequena explicação. Alguém pode ler? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, a mulher, o filho foi arrebatado para Deus. E a mulher foi para onde? Deserto. Que diferença, né? Nós temos o filho indo para o trono e a mulher indo para o deserto. Verso de número 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, peraí, nós estamos falando de um dragão e agora esse dragão ele foi identificado. Quem é esse dragão? Diabo. Ele usa uma expressão muito interessante. Ele, em lugar de falar que ele é, só dizer que ele é Satanás, ele faz uma outra, antes de falar que ele é Satanás, ele faz uma outra explicação. Quem era esse dragão? Serpente. Antiga serpente. Vocês lembram de que lugar? Jardim do Éden. Jardim do Éden. Vocês lembram do Jardim do Éden? A antiga serpente. É óbvio que ele quer dizer Jardim do Éden. A serpente que estava no Jardim do Éden. A serpente que estava no Jardim do Éden estava perto de alguma mulher? Estava. Qual mulher? Eva. Mas Eva não é mãe de Jesus. Ou é? Eva é a mãe de Jesus, gente? Genealogia, sim. Por genealogia. Boa. Ela não é a mãe de Jesus direta, mas ela dá à luz a Jesus à medida que Jesus nasce dela via raça humana. Quer ver? Vamos abrir na genealogia de Jesus em Lucas. Jesus tinha pai? Jesus tinha pai, gente? Oi? Tinha, além de Deus, tinha pai humano? Jesus tinha pai humano? Não. Não? Tem certeza? José não. Abre aí na genealogia. Genético não. De Lucas. No capítulo 3. Eu falei o capítulo? Não. Capítulo 3, verso 23. O que é genealogia, gente? O que é uma genealogia? É a lista dos parentes nossos, né? Quem gerou quem, né? Por exemplo, fala em sua genealogia. Eu fiquei tão contente que seu pai está domingo aqui. Você que trouxe seu pai? Não sabia. Não sabia que ele vinha? Eu fiquei muito contente, seu Nilson. Muito contente. Fala a sua genealogia, até onde você sabe. Mas meu pai e minha mãe. Eu sou Rogério, filho da Cícera, filho do seu Nilson. Certo. Seu Nilson, filho da Dona Ivone. Com meu avô chamava Matias. Os pais deles eu não sei. Já foi até onde os brasileiros sabem. O brasileiro no máximo sabe até o bisavô. É bom você de repente descobrir sua genealogia. Alguém sabe mais do que o bisavô aqui? Não, gente? Fica falando que eu sei que a minha trisavó foi escrava. Talvez uma boa parte das trisavós aqui tenham sido escravos, né? Os mais moreninhos igual nós aqui estão na lista, com certeza. Eu não sei a minha genealogia.
genealogia, mas eu tenho na internet, um parente meu lá de Brasília fez a genealogia da nossa família toda. É? E tem lá todas as ramificações, mas deve ter uns 500 sobrenomes listados lá de tudo que vai se... Eu só sei de um antepassado famoso. Isso é coisa de maçonaria. Eu só sei de um antepassado famoso. Depois vocês pesquisem na internet o nome de Pablo Picasso, vocês vão ver que ele era meu primo, tá? Vão ver que era meu primo. Nome completo de Pablo Picasso. No meio lá, vocês vão ver que ele era meu primo. Fechei a genealogia de Jesus aqui, deixa eu abrir novamente. Lucas capítulo de número 3, tá? A partir do verso de número 23. Começa assim: ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava. Filho de José, filho de Eli, Eli filho de Matã, Matã filho de Levi, assim vai, filho de fulano, filho de Beltrano, e assim vai. Verso 38, alguém lê aí com a gente. Cainã, filho de Enos, Enos filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Então veja, quando a gente diz que Jesus é filho de Adão, nós estamos dizendo que ele veio da raça humana, da mesma família humana. Lá em Apocalipse, a mulher que dá à luz, a gente está percebendo que essa mulher é uma referência a Eva, mas o filho é uma referência a Jesus. Por que isso? Por que este salto? Por causa de Gênesis 3,15. Alguém lê? Gênesis 3,15. Aí você vai entender por que o dragão está tão interessado nesse filho. Oséias, lê aí pra gente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para quem que Deus falou isso aí? A serpente. Para a serpente. A inimizade da serpente era contra quem? Inimizade entre ti e a mulher. Entre a descendência da mulher e a tua descendência. O descendente da mulher vai fazer o que com a serpente? Pisar a cabeça. Quem é que pisa a cabeça, na verdade? Quem é que é o grande? Jesus, que vai vencer o diabo. O diabo sabe que é Jesus? Sabe. O diabo é instruído na Escritura mais que nós. Ou não? Se ele é instruído na Escritura, por que ele é o diabo? Ele não é um de nós. Se ele conhece a Escritura, por que ele não crê? Por que ele não se converte? Bom, tem muitas razões para isso, né? Mas o que você acha? Qual é o grande pecado de Satanás? Hã? Querer ser Deus. Acho que porque... Será que já passou na cabeça de Satanás alguma vez que ele poderia ser Deus? Acho que dá sem entender. Será que ele pensou em destruir Deus? Acho que dá sem entender mais porque Deus demonstrava pelo menos amar mais o homem do que aos anjos. Mas será que Deus não amou o Satanás quando o criou? Sim. Ele não era um anjo de luz? Querubim da guarda? Mas tem uma parte que fala. A salvação são para homens, né? Não são para os anjos, né? Certo, mas se ele conhece tanta palavra, por que ele não fala assim: Senhor, eu descobri, eu estou lendo a tua palavra aqui, e olha, para falar a verdade, eu estou cansado desse negócio de estar em briga com o Senhor. Será que tem jeito de eu me receber de volta? Nós conhecemos professores de história que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas são simplesmente palavras aqui. O diabo ele conhece, eu acho, não vou querer dar o perfil do diabo, mas eu acredito que quando uma pessoa de salvação lê a palavra, se ela é de salvação, é diferente. A salvação é dada a homens, não a anjos. Verdade, que a salvação é dada a homens.
Então o diabo não vai, ele pode ler e saber. Essa salvação é dada a homens. Bom, tem vários motivos, irmãos. Não dá para a gente entrar em todos eles. Ele usa a palavra. Não há redentor para anjos. Não há ninguém da raça dos anjos que morre no lugar de anjos. Deus não se fez anjo para morrer no lugar de anjos. Deus se fez homem. Mas tem uma coisa que onde eu quero enfatizar. O grande problema de Satanás é a rejeição à palavra de Deus. As ordens, a determinação de Deus. No lugar dele, em todo o cosmos, ele se rebelou contra esta decisão de Deus. E eu quero enfatizar que ali em Gênesis 3,15 há a palavra de Deus determinando a vitória de Jesus sobre Satanás. E ele não se submete facilmente a isso. Ele persegue. Eu não quero, não estamos em estudo de satanologia, né? Ou diabologia. Mas tenta imaginar que um ser racional como Satanás possa pensar em destronar Deus. Parece uma coisa inconcebível, porque Satanás sabe que é finito. Mas ele tende a desprezar a palavra de Deus. Ele manipula a palavra de Deus. Lembra como é que foi que ele tentou Jesus? A palavra, não foi? Não está escrito que se você se jogar, os anjos terão ordem para te proteger? E como é que foi que Jesus suportou a tentação? Pela palavra. O centro da nossa vida é a confiança na palavra do Senhor. Isso é fé. Se eu falar para você aqui, olha, antes eu tenho uma tia que morava aqui no Parque São Lucas, aqui nessa região, perto da Anhanhamelo. Só que antigamente a Anhanhamelo não era Anhanhamelo, era um riozinho. E para atravessar para o lado de lá onde morava a minha tia, tinha que descer na Avenida Vila Ema e passar uma pinguelinha. Você sabe o que é pinguela? A tabuinha assim. E eu era criança. Eu lembro como se fosse hoje. E meu pai falava assim: pode ir, filho, que eu estou aqui. Mas me dava um medo. Toda vez eu não queria ir na casa da minha tia porque tinha que passar naquele negócio. Mas meu pai falando, né? Vou com medo, mas vou. Mudando o que precisa ser mudado, confiar na palavra do Senhor é assumir que Deus controla a nossa vida melhor que nós mesmos. É assumir isso. Isso é fé. A gente gosta de tudo 1 mais 1 igual a 2, querendo ter certeza, eu só vou na certeza. Tudo nosso é meio assim, né? Nós desconfiamos de que Deus de fato esteja certo. Esse é o veneno do pecado. O pecado é venenoso. Bom, vamos voltar ao quadro de Apocalipse. Então, no quadro de Apocalipse, a primeiro momento, nós voltamos ao Jardim do Éden, mas não é só o Jardim do Éden, é a própria história da redenção, não sei se você percebe. Ela encurta o caminho, Jardim do Éden e Jesus Cristo. É Gênesis 3,15 assim, né? O filho da mulher vai nascer e vai pisar você. Então nasceu. E ele foi para o trono. Mas a mulher foi para onde? Para o deserto. Esta mulher agora, ela não é só mais Eva. Quem é essa mulher no deserto? Aí a minha perspectiva é que essa mulher no deserto agora representa a humanidade eleita. Aqueles que estão ligados a Jesus. Vou chamar isso de igreja. Mas a humanidade de uma forma geral. Vamos continuar o texto? Vamos voltar lá para Apocalipse 12. Gente, se estiver complicado, vocês me interrompam. Para mim está tão... Eu vou fluindo, né? Mas é porque eu já li. Vocês, por favor, se estiver complicado, me interrompam. Lembra que eu disse que o livro de Apocalipse, ele tenta mostrar para a gente como que a meta-história, a história que acontece fora dos nossos olhos, tem tudo a ver com a história da nossa vida aqui.
Essa mulher que vai para o deserto, essa mulher, ela representa a nossa vida aqui. É como a igreja andando, peregrinando nesse deserto aqui. Agora ele vai olhar para a meta-história. Olha quem vai entrar na história agora. Alguém lê para a gente o verso de número 7 até o verso de número 12. Vamos dividir de novo? Cada um lê um versículo. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos reagiam. Mas esses não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que dia e noite os acusava diante de nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrai-vos, os céus e a todos vós, que neles habitais. Mas aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha só, que agora, né? Tem gente que já não vai dormir, né? Então, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Nós temos aqui uma meta-história, Miguel e seus anjos lutando contra este dragão. E ele vai dizer, chegada a salvação dos nossos irmãos. Então salvação tem a ver com homens. Chegada a salvação. Então você verá que as hostes celestiais, elas lutam contra o dragão. E esta luta contra o dragão é também vista entre os homens. Porque os homens venceram também. De que jeito os homens venceram? No verso de número 11. Pela palavra do testemunho. O diabo chega, né, tenta, e você diz assim, não, eu amo a Deus, Deus é o Senhor, Cristo é o Salvador. Você vai perceber que essa ideia de que é a firmeza na palavra do Senhor que nos livra de todo mal. É confiar nele. Daí o grande perigo de confiarmos na palavra dos homens, no sentido de seguirmos doutrinas ensinadas por homens. É por isso que é importante alguns conceitos básicos: inspiração, inerrância da Escritura e suficiência. Nós temos dentro do movimento evangélico gente que acredita na inspiração e na inerrância das Escrituras, mas que não acredita na suficiência. É preciso sempre... Pastor, não tem jeito do senhor mostrar aí um certo poder para a gente poder confiar na palavra? Ô irmãos, essa noite eu vou mostrar para vocês que eu estou certo, que eu sou o pastor. Eu vou levantar minha mão e quando eu levantar minha mão, os céus vão se abrir. Aí você fica esperando. Se fosse no forro antigo era mais fácil. Falar, os céus vão se abrir. É muito importante. Deus, eu tenho uma perspectiva, tenho aprendido que Deus não quer ser crido como uma fórmula matemática. Eu vou provar para vocês que eu existo, aí vocês vão crer em mim. Deus nunca fez isso. Deus sempre diz, creia em mim. Eu sei que esse é o ponto, viu gente? Nós temos dificuldade de crer em Deus. Por isso nós não seguimos a Deus. Por isso nós ficamos sempre no nosso caminho. É até interessante o caminho de Deus. Eu acho que Deus é até muito interessante. Eu acho que realmente tem alguma coisa boa ali. Mas eu estou tão confortável aqui. É falta de crer na palavra do Senhor. E crer na palavra do Senhor é assumir que Ele está certo.
Como disse o profeta Isaías, porque os vossos caminhos não são os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim como os meus pensamentos. Essa é uma grande conclusão bíblica. A serpente, o diabo, ele é vencido na esfera da meta-história. Então, o dragão é vencido, ok? Pelo poder do Cristo, lembra? Está escrito lá, não é isso? Pelo poder do Cristo. Ele foi expulso, concorda? Foi expulso. Foi expulso de onde? Foi expulso do seu poder. Porque o fato dele, ele não era dragão no céu, gente. Podia ser o diabo. Estou aqui no céu, eu já sou o diabo, já sou Satanás, o enganador dos homens, estou aqui no céu, porque ninguém me deu ordem de despejo ainda. Ele já cai naquele momento. Agora ele é expulso, a palavra expulso aqui, lançado, destituído. A ideia é retirado do seu poder. Que lembra, ele enganava as nações. Os judeus era a única nação a qual o Senhor revelou os seus oráculos. Se alguém de outro povo queria conhecer a Deus, tinha que fazer o quê? Correr onde estavam os profetas. Ou os profetas tinham que ir até lá, como o caso de Jonas. Quando Jesus vai para a cruz, ele destitui este poder de Satanás. Abra aí Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, Rogério, lê para a gente. Seria bom que vocês soubessem essas passagens, porque elas são importantes para a gente entender o que aconteceu. Gente, eu não vou ler o texto todo, eu vou ler o verso 14 e 15, Rogério. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Cristo vai para a cruz e ele vence, ali ele despoja Satanás. Ali Satanás é expulso do seu poder. Um outro texto que fala mais ainda diretamente é João, Evangelho de João. No Evangelho de João, no capítulo de número... cadê, gente? Capítulo de número 12, verso de número 30 e 31. João 12, 30 e 31. Kelly, lê para a gente. Respondeu Jesus: não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. Será que eu dei certo esse texto? É isso mesmo? 30 e 31, né? Deixa eu abrir aqui. Vai lá, pode ler, deixa eu ver. É isso mesmo. É o 31 que mais me interessa, mas pode ler. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Perceberam? Acompanharam aí a leitura? Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus triunfa dele na cruz. Vamos voltar para o Apocalipse? Olha o que acontece após este triunfo. Essa meta-história, porque isso tudo acontece e a gente não vê, né? Alguém viu Satanás preso em algum lugar? Passou num presídio aí de segurança máxima, viu? Não. Alguém que estava lá na hora da crucificação de Jesus ficou olhando e viu acontecer alguma coisa? Não. Isso é uma meta-história. Vamos olhar para a história agora. É a linguagem de Apocalipse. Alguém vai ler aí para a gente o verso de número 13. Apocalipse 12, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então, agora você está lembrando da mulher lá que foi para o deserto?
A mulher vai para o deserto e o dragão é lançado na terra, ele é expulso, ele é despojado do seu poder, mas isso não significa que ele, então eu vou para casa, pega a trouxinha e vai embora, quietinho. Ele está irado, está com raiva. Ele antes cegava as nações, agora ele não cega mais. E agora, lembra que eu estou dizendo que essa aqui é a igreja? Eu estou adiantando o que eu penso. Depois eu até deixo você pensar outra possibilidade. Ele vai perseguir a mulher. Ele vai perseguir. E por que ele vai perseguir a mulher? Por que Satanás persegue a igreja, gente? O que vocês acham? Porque quem é que vai dizer que Cristo venceu? A igreja. A igreja tem a grande responsabilidade de pregar a palavra que diz: Cristo venceu. Quem é que vai ir de pregar a todas as nações? A igreja. Ele é destituído do poder de enganar. Agora as pessoas podem crer. Vamos tentar imaginar. Eu não consigo mais enganar todo mundo. O evangelho pode chegar e converter pessoas. E agora o que eu faço? Vou atrapalhar quem prega. É eles que não podem chegar. Tá? Vai perseguir a mulher. A mulher foram dadas 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. É uma linguagem bíblica que já vem de Daniel, em que há uma descrição de que há um tempo em que nós lutamos, nós somos atacados, mas somos protegidos. Essa é a linguagem que está sendo dita aqui. E por que tem metade de um tempo no final? Porque essa metade de um tempo é um tempo abreviado, que é quando Satanás persegue mesmo. E por causa dos filhos de Deus, Deus abrevia esse tempo. Isso a gente vai ver um outro dia. Eu só queria enfatizar hoje os versos 15 a 17. Onde é que está o problema da nossa luta contra Satanás? Está aqui. Então, olha só. A mulher é protegida fora da vista da serpente, não é isso? No verso de número 14. Agora no verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Isso é uma linguagem figurada. De onde saiu esse rio? Da boca. Ué, rio saindo da boca? Eu acho que ela está cuspindo. Por que da boca? Esse rio tem a ver com o que, gente? É uma mensagem. É uma maneira de mostrar como era abundante a mensagem pregada é o chamado falso ensino. É como um rio abundante. Sai da boca da serpente. Paulo vai dizer que são doutrinas de demônios. O rio é o que tenta afogar a mulher. O rio é o que tenta capturar, a mulher. E olha só, verso de número 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu e engoliu o rio que o dragão havia arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Olha como é que termina esse verso. Alguém lê para a gente aí. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, perceberam que é uma luta contra nós? Essa luta tem a ver com o falso ensino. Como é que Satanás nos persegue? Eu vejo muita gente falando assim: Satanás está me oprimindo. Eu acho que eu estou sentindo uma opressão de Satanás. Satanás está me perseguindo assim, me oprimindo. A maneira como Satanás nos persegue, fazendo a gente deixar de confiar na palavra do Senhor, ou por outro ensino,
ou por falta de confiança na palavra do Senhor. A falta de confiança na palavra do Senhor tem muito mais a ver com o nosso pecado pessoal. O nosso coração não consegue colocar em Deus a sua confiança última. E o falso ensino ajuda esse problema do nosso coração. E você já percebeu como é fácil a gente crer em coisas fora da Bíblia? Como é que as pessoas... Fábulas. Como é fácil as pessoas se entregarem a fábulas? Você sabia que tem gente que acredita em bruxa? Mas acredita mesmo? E tem gente que acredita ser bruxos. Então, o que significa isso? Como que vem isso? Como é que vem esse discernimento? Você sabe que tem gente que acredita que nós somos controlados por extraterrestres? Que os extraterrestres estão por aí, a gente não sabe, e o governo está enganando a gente, os Estados Unidos já tem toda a tecnologia deles e não conta para nós, e que o Obama deve ser um ET? E tem gente que vive para isso, ufologia. Eu estava falando na escola dominical, já percebeu que os extraterrestres, eles são tão tímidos, que eles sempre estão espiando a gente, mas eles nunca vêm e falam, gente, eu vim ajudar vocês. Primeiro, eles são sempre mais evoluídos que nós, né? Eles estão sempre à frente, né? Mas eles nunca vêm e falam assim, vocês são tão atrasados, vim aqui ajudar vocês. Não, eles não aparecem aqui, só querem nos dominar. Estão só espiando a gente. E tem gente que acredita nisso. Como é que consegue? Tem gente que vê, né? Diz que vê, conta relatos, que vê. Conversa, que viaja. E eu não estou entrando no mérito do que as pessoas creem. Estou dizendo, como que é fácil a gente se distrair da realidade de Deus. Agora vamos pensar nos crentes. Os crentes que aceitam falsas doutrinas facilmente, porque alguém importante disse. Sem nenhuma base bíblica, às vezes até antibíblica. Fala. O diabo é o que você falou, né? Deus nos orienta, nos leva para o caminho, tudo pela sua palavra. Né? E o diabo, pelo que a gente vê, sempre usou a palavra também. Lá foi no caso com Eva, né? Com Eva. Ele foi assim que Deus mostrar para ela que não era bem como Deus tinha falado e tal, tentando, né, dissuadi-la daquilo e fazer com que o desejo o ego dela prevalecesse, mas o desejo de se tornar importante como Deus. E nós também hoje, né? Mesmo a igreja hoje, o diabo está aí, né? Tentando colocar um monte de coisa. E nessa perseguição que ele tem com a igreja, então ele está sempre, ele usa, cada época ele usa um subterfúgio diferente, né? Algumas coisas, ele é muito inteligente. Então, há tempos atrás o diabo tentava já de uma maneira totalmente diferente. Hoje, né, com a evolução, com tudo, ele usa outras coisas e vai colocando na vida. Só de imaginar que, por exemplo, na Idade Média, as pessoas da igreja não podiam ler a Bíblia, era proibido. Imagina isso. Séculos em que as pessoas não podiam ter uma Bíblia, que era proibido. E os que traduziam a Bíblia, como John Hus e o... esqueci o inglês lá. Wycliffe, né? Wycliffe. Mas tem um outro antes dele. John Hus na Tchecoslováquia e Wycliffe na Inglaterra. Traduziram a Bíblia, foram queimados. Por quê? Veja que situação, a gente não tem ideia do que isso significa. Gerações e gerações que podiam ouvir a Bíblia em latim. Isso aconteceu no nosso país. Meu bisavô se converteu. Aí o tiro saiu pela culatra, né? Meu bisavô se converteu. Meu bisavô era um chefe, quase um chefe tribal, né? E havia uma doença muito grave na região.
E um missionário americano, crente, estava pela região e meu bisavô mandou chamá-lo e deu abrigo na casa dele, por causa que havia muita doença, e ele era uma espécie que hoje é vereador, na época era conselheiro. E hospedou esse missionário lá, e o missionário lia a Bíblia. E o meu avô perguntou para o padre por que não podia ler a Bíblia, e o padre falou para ele que aquele livro era maldito. Então, como é que pode ser maldito o livro de Deus? Foi aí que ele foi instruído na palavra. Você já imaginou o que é isso? Você já imaginou nos países que o irmão André teve que entrar com Bíblia de contrabando? Que elas são proibidas lá? E o que é pior? E a gente tendo Bíblia em casa hoje, e ela ficando guardada, às vezes dentro do carro, para a gente poder lembrar de trazer para a igreja na hora que vier para o culto. Hoje ela fica guardada aqui mesmo no banquinho anos 60. E ela fica fechada. Veja se nós não estamos numa grande luta. Bom, mas o que é bom, eu quero terminar com coisa boa, para vocês irem para casa dormir. É o finalzinho do capítulo 17, do versículo 17. A postura de quem está com Cristo é guardar os mandamentos, ter o testemunho de Jesus. E descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O poder de falar de Jesus. Esse é o poder da igreja. Porque não me envergonho do Evangelho, da Boa Nova, porque é o poder de Deus. É de você saber que esta é a nossa ferramenta, o Evangelho, a palavra de Deus. Nós aguardamos para nos proteger, e nós falamos o Evangelho para vencer. Esse é o contexto desse capítulo. É um capítulo, sei, é lógico, uma leitura guiada é mais fácil que uma leitura só eu vou sentar lá e vou ler, vou achar tudo isso. É assim que eu vejo esse capítulo, é assim que eu entendo, que eu interpreto esse capítulo. Quero que você leia, releia e repense alguns aspectos do que nós falamos. Na semana que vem, se Deus... Gente, eu não sei se a semana que vem poderei estar. Eu ainda vou verificar isso, porque a minha filha vai fazer formatura e é um evento do Mackenzie e ela vai participar do evento lá. Então eu já estou prevenindo vocês da possibilidade de eu não estar. Porque vai ter um evento, é repetido, é quarta e quinta. E eu não sei como é que a gente vai. Se vai na quarta ou vai na quinta. Tá bom? Mas assim que a gente estiver juntos de novo, nós vamos ver o capítulo 13. Aí nós vamos ver como é que agem os agentes do falso ensino. Você pode ir lendo, tá? Se você não tem problema de insônia, você pode ir lendo. Eu estou brincando, pode ler sim. Tá? Você vai lendo e vai percebendo como é que esses agentes do erro, eles vão trabalhar. E por que Deus está falando isso? Para que sejamos firmes. Dá para a gente cantar um último hino? Dá, né? Firmes na promessa do meu Salvador. Deus só fala isso em Apocalipse, não é para pôr medo em você. É para você primeiro tomar vergonha na cara, desculpa falar assim, né? Então, e ler a palavra do Senhor, e confiar nela, e sair do seu caminho e ir para o caminho do Senhor. Primeiro passo. O que vocês estão vendo aí, gente? Ah, nenenzinho. Estou pensando que vocês estão tentando entender a minha letra. É tão linda a minha letra ali. Segunda coisa importante. Por que Deus faz isso? Para você confiar. Para você saber como andar. Para você não vacilar. Porque é tudo o que o diabo quer. Que vacilemos. Estas são as ciladas. O vacilo. E é fácil vacilar. É muito fácil vacilar.
Basta uma coisa um pouco maior que você acontecer e você corre o risco de vacilar. Qual é o segredo para não vacilar em tempo algum? É assumir que Deus está certo, mesmo quando você não pode perceber as faculdades que Ele lhe deu, você ainda não consegue perceber. Concentre-se na palavra. Ele sabe. E é sinal de maturidade quem faz isso. Porque a gente revela mais imaturidade é justamente nessa dificuldade que a gente tem de confiar. Vamos cantar. 177. Vamos ficar em pé para cantar? Traz o Davizinho aqui. Vamos orar por vocês. Vem cá, pai. Deixa eu ver o que eles estão achando. Olha que moderno assim. Olha, mais uma vez nós queremos parabenizar vocês como casal. Deus abençoe grandemente. Sejam sábios para criar o Davi. Vai trazer ele no domingo para apresentar para os outros irmãos, né? Vamos orar por eles e agradecer esse final de dia ao Senhor. Pai, nós sabemos que Tua bondade é
grandiosa, que o Senhor cuidará de nós. Ao ver o pequenino Davi, Senhor, vindo ao mundo como teu cordeiro, Deus, nessa família que fez uma aliança contigo, vemos, ó Deus, a importância da tua palavra. Ajuda esses pais, ajuda o André, ajuda a Geice Kelly, Pai, a instruir este pequenino na palavra. Desde pequeno, em casa, ele possa aprender a amar o Senhor, como a tua palavra diz, e amar os irmãos, como a tua palavra diz. E quando ele souber ler, eles possam ensinar a palavra do Senhor e estimulá-lo a ler a palavra do Senhor. Que eles cumpram o dever de pais cristãos, criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor, o que, ó Deus, implica ensinar as verdades da Escritura para ele. E abençoe todos nós, para que sejamos fiéis às tuas promessas e estejamos firmes nelas. Dá graça ao André, a Geice Kelly, a todos nós. Nós te pedimos, em favor do Davi, em favor de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu estou vendo que você está fazendo força aí, André. Ô André, Davi. Senta, gente, senta. Irmãos, orem pelos nossos trabalhos. Nós estamos agora chegando no final do ano, é uma época importante.